en distancias se deben simplemente a la soja. Cuando en el 2001 los argentinos expulsaron al presidente de la Rúa y después expulsaron a 4 presidentes más en apenas una semana, la soja valía $192 la tonelada. Para el 2003, cuando empieza el gobierno kirchnerista, la soja ya vale algo así como $300 la tonelada. Y hacia el 2008 llega a $600 la tonelada. No es las virtudes del gobierno nacional el secreto de la recuperación económica sorprendente de la Argentina. Por eso cuando uno escucha que le proponen a los griegos el modelo argentino, un argentino se ríe. ¿Por qué? Porque los griegos no tienen la pampa. La clave de la recuperación económica argentina es el aumento del precio de los commodities. Y sobre todo de ese commodity que la Argentina produce con una facilidad sorprendente, que es la soja. Los problemas del gobierno actual, y de hecho la crisis del 2008, estuvo asociada con el techo que alcanza, por un lado, el precio de la soja, y por otro lado, el techo que alcanza la expansión geográfica de la soja, es decir, la expansión de la frontera. La crisis del 2008 es una crisis más de las tantas en las cuales la economía argentina cree que por fin ha encontrado la salida a todos sus problemas y por lo tanto nos espera un futuro maravilloso, y que a los 7 o 10 años se despierta con que eso era una ficción. El viejo ciclo de crecimiento económico basado en la renta, basado en los precios internacionales, que cuando ese ciclo termina, porque los precios en algún momento se estabilizan e incluso caen, la economía en su conjunto se derrumba. 1900, por hacer la cuenta sencilla, 75, 1982, 1975, 82, 1989, 2001, 2008. La Argentina se derrumba cada 7 o 10 años. Y si recuerdan el cuadro que les mostré de la soja y la renta, casi es perfecta la correlación entre una cosa y la otra. Es la relación social en la cual se organiza la sociedad argentina. No es la soja, es el capitalismo. No está en la planta y en el hecho de que sea transgénica o no transgénica que la distribución de los bienes sociales se produzca como se produce. Que los obreros argentinos sean cada vez más pobres y los millonarios argentinos sean cada vez más millonarios. Ahí no está, está en la sociedad. Por lo tanto, el problema no es la soja. El problema es la sociedad. El problema son las relaciones sociales en las que la Argentina vive. La Argentina está como está porque es un país capitalista. Además de que es capitalista, es un país atrasado, es un país chico que tiene una base muy exigua de acumulación, un capitalismo agrario. Va a sufrir lo mismo que cualquier capitalismo, porque lo que les acabo de contar con otros elementos, uno lo encuentra en cualquier lado, no solo en América Latina. En Estados Unidos, en Europa, está pasando lo mismo. En la Argentina todo eso se agrava porque la base económica de la Argentina es más endeble que en otros lados. En la Argentina la crisis es mayor que en otros lados, la miseria es mayor que en otros lados porque su base económica tiene estas limitaciones. Y esto no tiene solución en la sociedad capitalista. Esto es lo que le da la ganancia a los empresarios argentinos. Nunca van a cambiar esto. Por lo tanto, la única forma de cambiar este resultado es cambiando las relaciones en las que vivimos. No hay que cometer el fetichismo de echarle la culpa a los objetos de lo que son propios de las personas. La soja no es ni buena ni mala, como cualquier objeto. Es simplemente un objeto. En relaciones capitalistas produce esto. En otras relaciones puede producir otra cosa. Muchas gracias. Eita ressaca é grande. E ainda mais financiado por uma porcaria de uma empresa de cerveja. Eu achei que os estudantes de economia já estavam na esquerda. Mas nenhum estudante de economia pode se chamar de esquerda financiado pela escola.
Não. Não pode. É brincadeira. Cada um escolhe os seus aliados que quiser. Bem, brincadeiras à parte, vamos ao trabalho, que é para isso que eu vim aqui. Eu queria aproveitar o privilégio de estar aqui com vocês. Agradeço a generosidade do convite e me alegro pelo programa que desenvolveram durante esses dias, que, pelo que eu vi, procuraram interpretar os problemas da sociedade latino-americana à luz da economia política crítica, e trouxeram aqui vários pensadores e professores que se inserem no pensamento da teoria da dependência e da reflexão da tradição marxista. Eu queria aproveitar esse espaço, embora o tema seja, foi me dito, da soja, porém eu queria comentar mais amplo, do ponto de vista da agricultura e o seu papel na atualidade, partindo evidentemente da experiência brasileira e partindo da leitura que nós, os movimentos sociais do campo, fazemos dessa realidade. Então, sem tirar minha responsabilidade individual, eu quero compartilhar para vocês, saibam disso, a leitura que os movimentos sociais da via campesina fazem da atual situação da agricultura. E vou comentar em 3 grandes blocos. Primeiro, o contexto histórico. Nós compreendemos que hoje o capitalismo mundial é dominado por uma etapa superior, que é na esfera do capitalismo financeiro. Portanto, o núcleo central de acumulação e de apropriação das riquezas que são produzidas pelo trabalho acabam sendo carreados todos no capital financeiro. E esse capital financeiro opera a nível internacional, não só pelos bancos, mas também pelas grandes empresas que nós chamamos as corporações agrícolas. Então, hoje, a agricultura de todo mundo, e aqui no Brasil, ela está subordinada a produzir bens agrícolas numa lógica que vai levar a que essa riqueza seja finalmente acumulada lá nas empresas transnacionais e no capital financeiro. A segunda mudança que houve nas últimas décadas é que, em função dessa globalização, dessa etapa do capitalismo, houve uma nova redivisão internacional do trabalho e da produção nos continentes. Então, o hemisfério norte ficou com as empresas de alta tecnologia, de alto conhecimento, as empresas que exigem grande utilização de mão de obra e, portanto, precisam de mão de obra barata, foram todas para a Ásia, inclusive as americanas foram lá para a China, e para a América Latina e a África ficou o papel de produzir matérias-primas, minerais, de energia e agrícolas. De maneira que agora o Brasil e a América Latina, nessa inserção subordinada ao capitalismo mundial, nos cabe apenas o papel de fornecer matérias-primas, minerais, petróleo e as commodities agrícolas. Por outro lado, essa mesma globalização do capital internacionalizou os preços agrícolas e de todas as commodities. Os preços praticados na agricultura brasileira não têm mais nenhuma relação com o seu custo de produção real.
Porque são preços internacionais que são manipulados pelo poder de oligopólio das empresas e pelo efeito de especulação. Então, isso que o professor já falou da Argentina, que vale aqui para nós também. Em 10 anos, o preço da soja triplicou em dólar. Nós aqui, mais de 1 tonelada, usamos por saco. Há 15 anos atrás, o preço da soja era 13 dólares o saco. Agora é 39. O que aumentou nisso? O custo de produção? A demanda? Não. Esse preço está além da teoria do valor que explica, porque está embutido dele uma renda extraordinária que as empresas impõem a toda a sociedade do mundo que compra soja, porque elas controlam em 5 empresas toda a produção e o comércio mundial de soja. E fazem especulação, por isso que o preço, para vocês terem uma ideia, já estão sendo vendidas safra de soja de 2018 na Bolsa de Chicago. Há capitalistas de fundo de investimentos que têm um papel que diz: eu sou dono de 10 milhões de toneladas de soja que me serão entregues em abril de 2018. Falta 5 anos para serem plantadas. Tal o grau de manipulação que eles estão fazendo com esse potencial produção. Do ponto de vista da matriz produtiva, essa etapa do capitalismo nos impôs também, na periferia e em todo o mundo, uma nova matriz produtiva, tecnológica, do jeito de produzir na agricultura, que também o professor já descreveu um pouco sobre o caso específico da soja argentina, e que vale para todo mundo. É assim no México, na África do Sul, no interior do Rio Grande do Sul. Qual é a característica dessas grandes fazendas que se dedicam a um produto especializado, ao monocultivo? E essas fazendas, como são de um proprietário local, ele não fica mais com toda a renda agrícola, ele tem que dividir com o banco e com a multinacional que compra soja. Então, o proprietário de terra, necessariamente, a cada ano, vai aumentando o tamanho da fazenda, o tamanho da escala da produção, para poder compensar a transferência que ele faz de mais-valia para os outros setores com a expansão da área. Isso é que explica por que o fazendeiro, apesar de ter 1.000 hectares, no outro ano quer ter 1.100, e no outro ano 1.200, e assim sucessivamente. Terceira característica foi a adoção de sementes transgênicas. Não com uma necessidade tecnológica de aumentar a produtividade por área. Está comprovado cientificamente que as sementes transgênicas não são mais produtivas do que as convencionais. Por que então a sua expansão? Porque a semente transgênica, pela primeira vez na história da humanidade, a partir da década de 90 para cá, estão condicionadas a uma propriedade privada. Tanto é que aqui no Brasil, para dar um exemplo, que a maioria são brasileiros, antes da introdução da semente transgênica, o governo Fernando Henrique, em 1995, aprovou a lei de patentes, que circulou no Congresso em inglês, distribuído pela Embaixada Norte-Americana. A lei de patentes é que então permitiu juridicamente que uma empresa fosse proprietária privada de um ser vivo que é a semente. Isso não havia na humanidade. Como é que um sujeito pode ser proprietário privado de um ser vivo e negociar com ele? Então, a lei de patentes que os Estados Unidos impôs em toda a sua esfera de domínio é que abriu as portas para depois as multinacionais trazerem as sementes transgênicas e registrarem como propriedade privada. E aí eles impuseram toda a sua força para impor a soja transgênica, o milho transgênico, cuja única característica é que são resistentes a um veneno que a própria empresa produz.
Então, a quarta característica veio combinada com a semente transgênica, é o uso intensivo de agrotóxicos produzido pela mesma empresa que é dona da semente. E o Brasil, em função disso, se transformou o maior consumidor mundial de veneno. O Fernando Henrique financiou com dinheiro de pobre do Nordeste a maior fábrica de glifosato do mundo, está no polo do Camaçari. Só por esse crime ele deveria ser condenado à prisão perpétua, porque usou dinheiro para combater a fome e a pobreza e entregou para Monsanto construir uma fábrica de veneno no Nordeste, que deveria ser para produzir alimentos. E deram de graça, porque foi financiamento metade do BNDES, metade do BNDE, a perder de vista. A Monsanto ganhou a maior fábrica de veneno dos brasileiros, mas nos deixa ganhar pau. É isso, o circo é com nós, o pão fica com eles. Quinta característica do modelo: eles impulsionaram uma mecanização exagerada, desproporcional. Nós temos hoje máquinas de colher algodão que é quase do tamanho desse pavilhão aqui, que expulsa a mão de obra. Então eles estão introduzindo uma agricultura sem trabalhadores. Já tem trator que lavra sem operador, criado por GPS, desde que a área seja bem plana. Eu já vi um funcionando no Mato Grosso do Sul. Tal a ousadia do capital. E finalmente essa nova matriz, ela é total, porque é o capital financeiro que se apropria da agricultura. Então como é que o capital financeiro faz para se apropriar dessa riqueza? Financiando a produção. Abro um parênteses para entrar na questão brasileira. Vocês sabem, o PIB do agronegócio no Brasil é 160 bilhões de reais. E a Cátia Abreu se orgulha, carregando o Brasil nas costas. Carrega porra nenhuma. Para que ela produza, a fazenda do agronegócio, 160 bilhões de PIB agrícola, o Estado brasileiro, recolhendo a mais-valia de todo mundo, está lá na forma de poupança, repassa pelos bancos públicos 136 bilhões de reais. Então, no final da safra, automaticamente, os fazendeiros repassam para os bancos 136 dos 160 que eles colhem. Ou seja, a maior parte da renda agrícola vai para o banco. Por isso que eu chamo os fazendeiros brasileiros de burros. Vocês ficam brigando contra nós, os trabalhadores, vocês deviam brigar com os bancos e as multinacionais. Mas como vocês são uma burguesia lumpen, subordinada, ignorante, que só pensa em festa, tomar uísque, eles não são da escola, eles só tomam uísque e cocaína. Aí não se preocupe com os rumos do nosso país. Bem, concluindo, esse modelo, então, que essa etapa do capitalismo impôs na agricultura, ele trouxe como uma característica sociológica que produziu uma nova aliança da classe dominante no campo. Antes do capitalismo industrial, só havia o fazendeiro que disputava com a indústria, o proprietário de terra. Agora, quem domina a agricultura brasileira é uma aliança formada pelo banco, que empresta o dinheiro e depois pega de volta, pela empresa transnacional, que fornece o agrotóxico, fornece a semente, fornece o adubo, fornece a máquina, cobra por isso. 65% do custo de produção hoje da soja são insumos de multinacionais e, portanto, ela se apropria e depois controla o mercado. Ninguém consegue vender soja aqui no Brasil se não for para 5 empresas multinacionais: a Bunge, a Monsanto, a ADM, a Dreyfus e a Cargill. E a terceira componente de classe são os fazendeiros proprietários de terra, que se dedicam ao agronegócio no Brasil. São poucos, até em torno de 300 mil. Pouco para a população do meio rural. E um quarto componente que não estava presente no outro cenário do capitalismo industrial é a mídia burguesa. Por quê? A mídia é um componente do agronegócio. Porque na época do capitalismo industrial, quem reproduzia a ideologia na sociedade para o capitalismo era
a igreja e a escola. Agora eles não precisam mais nem da igreja católica, nem da escola. Basta olhar aí nos jornais as notícias que saem sobre esses dois espaços. Então, como é que a burguesia reproduz na sociedade a ideia de que o agronegócio carrega o mundo nas costas, que o agronegócio é o progresso, que sem agronegócio a Argentina quebra, o Brasil quebra, puta que pariu quebra. Eles reproduzem isso pela mídia burguesa, pela televisão, desde a Ana Maria Braga, de manhã cedo, já dizendo para as velhinhas, isso aqui é do agronegócio é bom, até o Jornal da Globo, da meia-noite, dele incensando o agronegócio. Tá? E aí, tu pergunta para a população acredita que o agronegócio é o melhor dos mundos. Então a mídia hoje, burguesa, faz parte dessa composição da classe dominante que domina os bens agrícolas. Não é por acaso, vocês podem entrar lá na página da BAG, Associação Brasileira de Agronegócio. Os sócios são apenas 50 empresas, essas grandonas aí, Bung, Cargill, e sugestivamente entre os sócios está o Grupo Estadão, o Grupo Abril e a Rede Globo. Causa espécie, né? Bom, por que os meios de comunicação estão lá? Eles são sócios da Associação Brasileira de Agronegócio, porque eles cumprem um papel fundamental de reprodução ideológica para justificar esse modelo. Bem, e evidentemente que então, com esse modelo, eles superexploram a natureza, sem nenhuma responsabilidade ambiental, eles superexploram os trabalhadores, ainda que de forma relativa. Espero que vocês tenham debatido também isso, porque é um dos componentes da teoria da dependência, que as burguesias locais, para repartir a mais-valia que eles exploram aqui, e como eles são uma economia subordinada ao exterior, eles têm que superexplorar os nossos trabalhadores. Então, mesmo que um tratorista acha que está ganhando bem, ganhando R$1.000, sendo tratorista no agronegócio, mesmo assim, se comparado com o tratorista nos Estados Unidos, o tratorista dos Estados Unidos ganha R$5.000 por mês. O tratorista na França ganha R$7.000 por mês. O tratorista na África do Sul ganha R$3.000 por mês. E o nosso ganha R$1.000. Então há uma superexploração relativa do trabalho daqueles que de fato produzem a soja, o agronegócio. E é essa forma dele se apropriar. E o Estado brasileiro, que poderia ser parte na repartição dessa renda, que o companheiro explicou melhor da Argentina, o Estado brasileiro se isentou. Porque, de novo, o pavel perverso do Fernando Henrique, mais uma cadeia perpétua para ele. Na época dele, ele legalizou uma lei de origem do ministro do Planejamento, que se chamou daí Lei Candir, que isenta de impostos todas as exportações agrícolas do Brasil. Então, o que adianta o Brasil ser o maior exportador e ter passado a Argentina, maior exportador de soja do mundo? Se a sociedade brasileira não ganha nada com isso, porque nem sequer ICM eles pagam. Que adianta o Brasil ser o maior exportador mundial de minério, se a Vale não paga um centavo de imposto? Ou seja, a sociedade brasileira não ganha nada. Por isso falta dinheiro para a educação, falta dinheiro para a saúde. E depois reclamam que a piazada vai para a rua, mas já foram tarde. Já deviam ter ido antes. Então, é evidente que esse modelo de produção agrícola não tem nada a ver com as necessidades do povo brasileiro e com repartir essa riqueza agrícola para resolver os problemas da sociedade. É um modelo que beneficia apenas as grandes empresas, o capital financeiro. Bem, daí vou para o segundo bloco, que o relógio não termina. Primeiro, é um modelo que concentra a terra. Nunca antes na história do Brasil a propriedade da terra esteve tão concentrada. O último censo de 2010 revelou que a concentração da propriedade da terra hoje é maior do que quando nós saímos da escravidão. Foi o primeiro censo que foi feito em 1900 e pouco.
E com um agravante, agora está desnacionalizando a propriedade da terra no Brasil. Imagine que até a Argentina vem aqui comprar terra. Então com quem que nós vamos empatar se nós perdermos terra com os argentinos? O bom dessa plenária é que cai em todas as provocações, da qual nós pressionamos o governo e temos uma boa parceria. Ela tem um programa de compra antecipada de alimentos dos camponeses, que é o melhor programa que o Lula fez para a agricultura. A Conab hoje compra do mundo camponês 277 itens de alimentação. Ou seja, se vocês quiserem um paralelo, a mesa do brasileiro, no mínimo a nível nacional, se compõe de 277 alimentos. Mas o agronegócio quer produzir soja, milho, cana e gado. Terceira consequência, uma perda da soberania nacional. O Brasil não controla mais a sua produção agrícola. Só vou dar um exemplo para você. Consequência, nós estamos totalmente dependentes do mercado externo, sobretudo dos insumos. Vocês conseguem imaginar que o agronegócio, para funcionar, nós estamos importando 20 milhões de toneladas de insumos, de adubos, fertilizantes e agrotóxicos todos os anos. Isso equivale a mais ou menos a 1.000 navios por ano atracam aqui em Joinville, Paranaguá, no Rio Grande, para poder trazer os insumos, senão eles não produzem. Nós brincamos na Via Campesina, se furar o pneu de um navio desses, acaba o agronegócio, porque eles não têm nenhuma autonomia para a produção. Quer dizer, toda a lógica da agricultura é que você tem que produzir a partir dos bens que há na natureza, onde não se vive, da biodiversidade. A água deve ser da Nestlé. O monocultivo destrói a biodiversidade, porque eles aplicam veneno. Vocês imaginam que nós estamos botando 15 litros de veneno por hectare? Isso aqui dá meio hectare mais ou menos. O dobro disso, 15 litros por ano de veneno. Cada pessoa brasileira está consumindo em média 5 litros de veneno por ano. Por isso que nós somos uma raça ruim. Come veneno e não morre. Mas pega câncer. Não é? Que é o que eu vou chegar agora. Esse modelo do agronegócio é um verdadeiro genocídio do ponto de vista da saúde pública. O Instituto Nacional do Câncer tem... Estamos vivendo na América Latina uma disputa entre 3 projetos que tem a ver com a agricultura. O primeiro projeto é o projeto dos Estados Unidos. Eles querem recolonizar o nosso continente para nós continuar abastecendo a economia deles, para nós continuar transferindo riqueza para eles. E eles fazem isso pelas empresas transnacionais que vêm aqui nos dominar, como citei o caso do milho. Eles fazem isso pelas ações de governo, como a iniciativa que eles tomaram. As burguesias locais, da Argentina, do Brasil, do México, têm contradições com esse projeto de império. Então eles querem ficar com o lucro da soja, do minério, da construção de hidrelétrica, das comunicações, em vez de dar para os gringos. Então há uma contradição interburguesa aí. Então essas burguesias mais espertas defendem um projeto de integração capitalista. E que, de certa forma, o governo brasileiro também é porta-voz, o governo da Argentina é porta-voz, e agora até o governo da Colômbia, o Santos, veio um pouco para esse projeto. Porque o Santos, ao contrário. Então esses 2 projetos, tanto da recolonização americana quanto da integração capitalista, eles defendem o agronegócio. O agronegócio faz parte do modelo deles para a agricultura. O terceiro projeto, que se contrapõe os 2 de cima, é o projeto da ALPA, que começou por iniciativa do Charles, que aglutina 6, 7 países, mas mais do que acordo governamental, o projeto da ALPA é uma proposta de integração econômica, política, militar, financeira, mas a partir das necessidades populares. A comissão organizadora, eu gostaria de dar uma resposta ao Ministério pelo seguinte fato. A nossa academia brasileira, me desculpe a palavra, mas ela é tão sem vergonha que estudantes
precisa se juntar, deixar de trabalhar, deixar de estar com a família, deixar de aproveitar a vida para buscar organizar o evento, porque a academia nunca discute a realidade brasileira. Nós estamos trabalhando 20 horas por dia para poder ter o professor do educador, professor da Argentina, professor Estélio, para poder se discutir a realidade, que a academia não faz isso. E a única forma que a gente tem de fazer isso é buscando dinheiro nas empresas, porque nem a universidade ajuda. Essa estrutura custou 80 mil reais e nós tivemos que arcar com esse custo, porque a universidade não tinha cedido aqui o centro de eventos. Então, se está a escola enorme aqui nas costas, é porque eles estão fazendo a negação deles para a revolução social depois. Entendeu? Então, só para responder isso, porque nós tivemos que dar um duro danado para poder organizar esse evento, foram 5 meses que a gente teve para organizar esse evento, e a universidade, apesar do apoio que eu quero agradecer especialmente ao professor Lauro Madei, que deu um apoio fundamental, mas o resto da universidade impediu inclusive o alojamento dos estudantes, que nós tivemos uma briga para poder alojar os estudantes. Estamos aí com 2.000 estudantes, 25 estados brasileiros, 8 países latino-americanos. E olha, desculpa, professor, mas só porque eu sigo da escola e tomar essa água conservada, não tem problema nenhum para ouvir aqui na mesa. Obrigado. A produção de soja no Brasil e o desenvolvimento econômico. Por que bom, nós vamos perceber claramente que a opinião que eu tenho é muito divergente da opinião dos dois colegas que estavam à mesa. Mas eu acho que a divergência e o debate é necessário. Por quê? Primeira vez que eu estou participando de um ENEC é hoje. Tá? Eu fui aluno de Economia na Universidade Federal de Minas Gerais. Eu fui concluí meu mestrado na Universidade Federal de Viçosa e eu fiz meu doutorado na Universidade de Campinas. Eu já lecionei na UFRJ, já lecionei na Unicamp e já lecionei na UNB. Então eu já passei grande parte da minha vida na academia brasileira, conheço algumas dessas universidades, mas é a primeira vez que eu estou participando de um ENEC. Tá? Então eu fico aqui muito agradecido, acho que é um momento oportuno e creio que eu vou tentar contribuir da minha melhor forma possível. Tá? A hora que eu pedir para passar, aí passa antes. Tá? Qual o papel da mudança tecnológica no desenvolvimento e crescimento produtivo do setor agrícola? Tá? Qual é a importância da produção de soja no desenvolvimento econômico? Qual é a importância desse setor para a economia brasileira? A tecnologia pode contribuir com a ampliação da renda no campo e reduzir pobreza? Então eu vou tentar, na minha apresentação, expor alguns dados, tá? Alguns deles eu fiz uma tabulação especial recente pelo Atlas do Desenvolvimento e vou tentar concluir algumas ideias que mostram um pouco desse cenário da produção do agronegócio brasileiro. Tá? Próximo. Algumas hipóteses, tá, de trabalho. O papel da mudança tecnológica é central para entender a dinâmica produtiva na agricultura. A geração de riqueza nas regiões produtoras de soja melhora os indicadores de desenvolvimento econômico e social. Tá? O setor agropecuário, particularmente a produção de soja, é estratégico para se pensar o desenvolvimento da economia brasileira. A tecnologia é o principal fator de crescimento produtivo na moderna agricultura, sendo fundamental na redistribuição de renda. Antes de passar o slide, eu vou fazer alguns comentários das duas apresentações, Então, em primeiro lugar, a renda da terra, ela cai somente quando há falta de tecnologia. Eu vou explicar isso por quê. A soja não é problema, mas capitalismo também não. Então, se eu tenho um desenvolvimento econômico com um desenvolvimento capitalista bem desenvolvido, isso não vai ser problema para ninguém. Fornecimento de matéria-prima, tá? E aí commodities, alimentos, esbarra em 3 pontos essenciais de qualquer planejamento de desenvolvimento econômico: segurança alimentar, matriz energética e sustentabilidade ambiental. Não se discute desenvolvimento econômico sem discutir crescimento de energia. Energia é produção. Tá? Transferência de mais-valia justifica os ganhos do desenvolvimento humano.
Não há superexploração relativa da mão de obra chinesa. A China reclama disso? Isso é uma pergunta que eu coloco. O câncer é problema do agrotóxico? A expectativa de vida cresceu nos últimos anos. Bom, próximo slide. Então, aí, tá? A teoria cepalina, tá? Precht vai dizer o seguinte: cabia à América Latina, como parte da periferia do sistema econômico mundial, o papel específico de produzir alimentos, matérias-primas para os grandes centros industriais. A industrialização da América Latina não é compatível com o desenvolvimento eficaz da produção primária. A mecanização da agricultura implica na importação considerável de bens de capital. Existe uma relação de trocas desfavorável no comércio internacional entre centro e periferia. Isso é uma visão do passado, tá? Isso não é uma visão do presente. Próximo. Então, 65 anos da criação da CEPAL. A CEPAL, ela tem o seu escritório no Brasil, no mesmo prédio onde eu trabalho, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. 65 anos de criação da CEPAL e o paradoxo de Precht. Esses aí são dados do IPEA Data, tá? São índices de termos de troca, estão subdivididos em dois períodos. Um que vai de 50, a CEPAL foi criada em 48, tá? E vai ali até 83. E o outro período em diante. Na primeira metade, os termos de trocas, eles são desfavoráveis. Mas na segunda metade, eles são favoráveis. O que diria Precht hoje? Próximo. Bom, setor industrial é o único a gerar progresso técnico? Isso é o que dizia a visão antiga cepalina do desenvolvimento econômico. E aí, da teoria da dependência e toda aquela instrumental que foi discutido na década de 50 e 60. Então veja, em 92, eu peguei ali uma comparação de dois laptops, tá, com padrões semelhantes em dois momentos distintos. Em 92, o custo do IBM, tá, empresa americana, você tinha ali o custo desse laptop de $4.350. Tá? O mesmo padrão, tá, já em 2013, lá da Lenovo, tá, uma fábrica chinesa agora, você vai ter um valor desse laptop por $700. Então veja, a tecnologia existe, ela melhora, mas o preço dessa tecnologia está caindo. Tá? O que aconteceu? Próximo. Efeito China. A transferência das fábricas para a China, né, IBM, Lenovo, é um grande exemplo, tem reduzido o preço das manufaturas e aumentado a demanda por commodities, inclusive de alimentos. Então veja, os preços dos alimentos sobem porque há crescimento de demanda. E se há crescimento de demanda, existe mercado para a produção de alimentos. Então é óbvio que países que estão inseridos nessa dinâmica produtiva podem se promover diante dessa situação. Próximo. Setor agrícola. Seria mesmo dominado pelos fornecedores? Aí essa é uma coisa que eu venho discutindo há bastante tempo. E eu acho que é a coisa mais errada que todos os economistas, ou a maioria deles, entendem no setor agrícola. Quem aqui, né, estudante de economia, que não viu em sala de aula, falar que o setor primário ele é um setor perfeitamente competitivo, onde eu tenho a curva de oferta e de demanda, e aonde essas curvas se encontram, eu tenho um preço de equilíbrio. Todo mundo escutou falar isso aí durante o curso de economia. E isso não é verdade. Se isso fosse verdade, todo mundo estava produzindo soja. Porque o preço da soja é elevado, todo mundo ganha com soja, mas existem outras variáveis por detrás dessas argumentações que são falsas. Tá? Então veja, para produzir soja, eu tenho que ter conhecimento, eu tenho que ter tecnologia, eu tenho que saber combinar insumos.
E sem toda essa capacitação eu não consigo produzir soja de forma eficiente e me inserir no mercado. E aí eu estaria excluído. Então é um setor extremamente competitivo. Existem barreiras de entradas, tá? E necessita de investimento forte, de investimento. Então, esse gráfico fala assim, é dominado pelos fornecedores? Se a agricultura fosse dominada pelos fornecedores, para resolver o problema agrícola, bastaria investir na indústria fornecedora. Mas isso não é verdade. Se eu invisto na indústria fornecedora, mas se eu não investir na produção, eu não tenho os ganhos produtivos necessários à utilização desse novo conhecimento ou dessa nova tecnologia. Então, a cadeia como um todo tem que estar articulada, tá? E aí, nesses dois gráficos, eu coloco ali, no primeiro acima, está pequeno, mas a linha vermelha é a linha de produção e a linha azul é área colhida. Tá? A gente percebe que a produção aumenta numa forma maior do que a área colhida. Isso é refletido no gráfico abaixo, onde a linha azul é a produtividade por hectare, a produtividade parcial da terra, que é crescente. Então veja, em 92, uma tonelada de soja custava $209. Em 2012, a mesma tonelada de soja custa $538. Bom, então é contrário ao que está acontecendo com o setor industrial. Próximo, por favor. Bom, para tristeza de Precht, né? Essa aí foi uma matéria da The Economist em novembro de 2009, né? Onde o Cristo Redentor ele decola, tá? E ali, o que Precht diria hoje? Né? O que aconteceu com os termos de trocas desfavoráveis? O que aconteceu com a teoria de desenvolvimento de dependência, etc. E aí eu falo, o moderno setor agrícola ele é capaz de gerar progresso tecnológico no seu interior e tornar os termos de trocas favoráveis, desde que seja aplicado com o uso de tecnologia e conhecimento. Próximo. Bom, velhas ideias, né? E as mesmas crenças. Onde está a tecnologia na agricultura? No lado esquerdo, David Ricardo, no lado direito, Thomas Malthus, tá? Ricardo, teoria da renda da terra, uma balela. Se isso fosse verdade, o Centro-Oeste não existia hoje na produção do agronegócio. Teoria das vantagens comparativas, outra balela. Por quê? Vantagens comparativas não são estáticas, as vantagens comparativas são dinâmicas. E se eu tenho uso de conhecimento e tecnologia, eu sou capaz de aumentar a produtividade. E aumentando a produtividade, eu crio vantagens. Então, só vai se inserir no comércio internacional os países que investem em conhecimento e tecnologia. Tá? Thomas Malthus, ele diria o seguinte: a população ela cresce numa progressão geométrica e a produção de alimentos cresce numa progressão aritmética. Se isso ocorresse, hoje não haveria alimentos para todo mundo. E o que a gente percebeu no último século é que foi possível produzir mais alimentos para uma quantidade muito maior de pessoas. E isso só se aconteceu com o uso de tecnologia. Tá? Próximo. Caso da agricultura brasileira. Tá? Pegando ali 3 grandes últimos períodos, tá? Para identificar o caso da soja, de 75 a 90, o crescimento da produtividade foi 1,2 anual. De 91 a 2000, esse crescimento da produtividade é a produtividade total dos fatores, tá? Foi de 2,6% anual. E nesse último período, de 2001 a 2011, onde você tem a inserção da produção transgênica, você tem uma produtividade de 5,7%. Então a produtividade está crescendo. Próximo. De 75 a 90, o Brasil era importador líquido de alimentos. 73, criação da Embrapa. 75, Embrapa Soja. Pesquisas para adaptar mudas e sementes resistentes ao clima mais seco e quente dos cerrados. Eram as savanas brasileiras, regiões impróprias para a produção agrícola, que hoje são regiões mais férteis que a gente tem para a produção
tá? E que está se expandindo para a região do Matopiba, Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia. Manejo integrado de pragas. Na década de 80, né, a inoculação da semente de soja por bactérias que captam o nitrogênio do solo permitiu o crescimento da produção com menor uso de fertilizantes, contribuindo para o aumento da escala produtiva e uma maior produtividade da área plantada. Com o aumento da escala produtiva no centro-oeste, tá, e as terras mais planas, você promove também a mecanização. E contrariamente à exclusão do trabalho no campo, tá, hoje o que se vê é falta de mão de obra no campo. Então a tecnologia é essencial para manter a produtividade. Não dá para pensar que eu vou aumentar a mão de obra no campo, aquele emprego de baixa qualidade. Tá? Então veja, mecanização é como eu voltar, né, na Revolução Industrial e falar de cartismo, ludismo, começar a quebrar máquinas, né, porque isso é ruim para a sociedade. Isso é falso. A mecanização é boa e a gente precisa, porque hoje há escassez de mão de obra. Muitos de vocês devem ser filhos de agricultores familiares, e muitos querem vir para as cidades, estudar nas universidades, etc. Ou seja, eu tenho que manter a mão de obra no campo se eu tiver qualidade de vida. Se tiver educação, se tiver escola, se tiver desenvolvimento humano e social. Se não tiver, todo mundo quer vir para as cidades. Próximo. De 91 a 2000, massificação do plantio direto com aumento da qualidade da semente. Forte transformação institucional. E aí eu falo abertura comercial, aí eu falo promoção das exportações, desoneração das exportações, a Lei Candir, porque a Lei Candir ela vai desonerar as exportações. E quem está exportando está contribuindo para gerar divisas no balanço de pagamento do país. E um balanço de pagamento positivo é menor dependência com relação às questões conjunturais externas do país. Então não tem como eu achar que exportar é ruim. E desonerar, eu estou aumentando a competitividade da produção fora do mercado. Qual que é o problema? O país tem que fazer investimento em infraestrutura logística e não faz. E os nossos custos logísticos são extremamente elevados. Então a nossa competitividade tem que advir de questões, por exemplo, da infraestrutura logística. Isso vai beneficiar todos, pequenos e grandes. Criação do Pronaf, do Moderfrota. Moderfrota é extremamente importante para a renovação da frota de tratores, colheitadeiras e plantadeiras do país no período inteiro e no próximo. Tá? Medida provisória de biossegurança. Em 97, não em 95, foi feita a Lei de Proteção de Cultivares. Em 95 foi discutido o acordo TRIPS, esse sim em inglês. Mas o Brasil é signatário e, diante do acordo que ele foi signatário, ele tinha que ter uma lei de proteção de cultivares, que foi feita em 97. Para regular o quê? Direitos de propriedade. Se eu faço manipulação genética e se eu estou criando um novo organismo, eu tenho que garantir os direitos de propriedade. Você está numa sociedade que está regida por regras, entendeu? Então, se eu fiz pesquisa e desenvolvimento, que é dinheiro, desenvolvimento disso aqui é dinheiro, em algum momento a gente tem que ter algum retorno. Então, a Lei de Proteção de Cultivares vem para isso, para garantir regras. Plantio das primeiras cultivares de soja geneticamente modificada no país. A Argentina começa em 96, o Brasil logo no ano seguinte vai fazer seus plantios de forma ilegal, contrabandeando semente da Argentina. Internacionalização da Embrapa, tem o projeto LABEX, e aí a Embrapa passa a também fazer troca de conhecimento para fora. Próximo, por favor. 2001 a 2011. Maturação das transformações institucionais que aconteceram no período passado. Esse primeiro ponto, eu vou recapitular o seguinte: quem já estudou a economia brasileira e lembra do período Campos e Bulhões e do período Delfim Neto no regime militar, na década de 60,
vai lembrar o seguinte: regime militar foi o crescimento do milagre, mas a gestão Campos e Bulhões foi toda a organização institucional da economia brasileira. Vou dar um exemplo: criação do Banco Central. A criação do Banco Central é extremamente importante para o sistema financeiro. Isso cria regras. Eu estou dando só uma, tem N outras transformações institucionais daquele período. Na década de 90, foram várias. Eu estou colocando lei de proteção de cultivares, criação do MDA, você tem o PRONAF, você tem o Moderfrota. Então isso são transformações institucionais. Lei Candir e assim vai. Próximo. Então, em 2010, a The Economist também vai fazer uma grande reportagem sobre o milagre do Cerrado brasileiro. E aí é o seguinte: desculpa a Deide Ricardo com a sua teoria da renda da terra, mas o milagre do Cerrado não é explicado por crenças antigas. Tá? Próximo. Produtividade total dos fatores. Nesse período, a produtividade total dos fatores no Brasil cresceu mais de 267% nesse período. Isso e foi maior do que, por exemplo, comparado à economia americana. Próximo. Comparado aí, tá, num período de 2001 a 2009, você tem aí o Brasil com a maior taxa de crescimento anual nesse último período, comparado com México, China, Índia, Indonésia, África do Sul, Austrália e mesmo Estados Unidos. Próximo. Queda nos preços dos alimentos. Mais tecnologia, mais produção, queda no preço dos alimentos. Implantação do real, aumento do poder do salário mínimo. O salário mínimo hoje está em torno de 632, quanto? 630 reais, alguma coisa, tá? É mais de 100 dólares do que era no período, tá? Então você tem uma queda dos preços. Se você tem um aumento do poder aquisitivo, você redistribui renda. Então, produzir mais alimento a preços mais baixos é redistribuição de renda. É a melhor política que um país pode fazer dentro da nossa economia. Próximo. Sem demagogia. Índice de alimentos e índice de soja. Então você vê que o decréscimo do índice de preço de soja também contribui para fazer com a queda nos preços dos alimentos. Por quê? Soja é insumo para muitos outros produtos. Carne de bovina, carne de frango, óleo de soja e assim vai. Então é uma cadeia extremamente complexa e que serve de insumo estratégico para outras cadeias, que também são importantes, que geram emprego, que geram impostos, etc. Porque a desoneração para exportação não é o único tipo de imposto que é feito dentro da economia. Próximo. Produção de soja e milho. 2 safras. Primeiro gráfico ali mostra a primeira safra com o milho, primeira safra. Depois algumas outras regiões plantando uma segunda safra de soja e ainda tendo também uma segunda safra de milho. Tá? Você percebe que o Brasil ele salta de terceiro lugar para uma produção de menos de 5% e vai para uma produção de 30%, um market share na economia mundial muito elevado. E a economia americana, que detinha 70%, fica abaixo da economia brasileira, ou próximo aí da produção brasileira. Próximo. Óleo de soja, mesma coisa. Você vê aí que a economia americana perde participação, a economia brasileira aumenta e tem também aí um aumento expressivo. Próximo. Carne de frango. O Brasil, ele salta também de menos de 5% e chega ali próximo de 13%, tá? A China em segundo lugar e os Estados Unidos em primeiro ali com uma queda nesse mesmo período. Próximo. Aí é biotecnologia, transgênico, organismos geneticamente modificados no Brasil, tá? Após a lei de biossegurança, os transgênicos começaram, pelo menos a produção de soja, a partir de 2002, tá? Então você tem a produção legal. Hoje, soja, 88% é produção transgênica, algodão 50% e o milho, que começou depois do algodão, já passou as ideias finais da minha apresentação.
Na semana passada foi lançado o Atlas do Desenvolvimento, que é o cálculo do IDH. IDH, você sabe, ele é um índice que compõe aí uma parte econômica, tá? Uma parte de saúde e uma parte de educação. E separando as regiões produtoras de soja apenas das regiões não produtoras, a gente percebe que, dados do censo de 2006, fazendo um estudo da função de produção estocástica, foi encontrado que tecnologia representa, no aumento da produção, 68%. A terra representa 9%, é o maior cultivo que vai crescer nesse período inteiro. Próximo. Considerações em julho, na revista The Economist, 2013, né? E agora? E agora? Eu vou ressuscitar ideias antigas para tentar entender a complexidade dos acontecimentos, ou existe ideias novas para a gente entender? Próximo, né? E a mente também muda, né? Eu fui em 98, mas eu sou aquele ali de trás do colega de camisa branca, junto com ele nessa apresentação. Então eu acho o seguinte: não há como debater e crescer em termos de ideias. Não dá para a gente discutir uma posição única. A gente tem que pensar dessa forma. E eu acredito muito na turma jovem de melhorar. Ponto. E a gente só vai melhorar isso quando a gente melhorar a educação do país. E essa está sendo renegada anos e anos. Tá? Então, se eu posso dar um conselho de amigo para vocês, não parem de estudar, continuem estudando sempre. Isso vai aumentar a produtividade do trabalho. Próximo. Eu coloco ali algumas referências bibliográficas.